Olá pessoal, você já ouviu falar em surto? Pessoa que surtou? O que é um surto para a psiquiatria? Como ajudar alguém que está surtado? Vamos embora assistir o nosso vídeo. Bem pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre surto psicótico. O que é um surto psicótico? No conceito popular, as pessoas falam assim, o fulano surtou, ele quebrou a casa, ele pulou do carro, ele ficou agressivo. Mas vamos explicar um pouquinho mais o que é um surto psicótico. No surto psicótico, normalmente, o paciente ele tem algum quadro psiquiátrico que está grave naquele momento. E o surto psicótico ele gera alguns sintomas que são extremamente desagradáveis. A pessoa que tem um surto psicótico, ela normalmente pode apresentar delírios. Então, quem está sobre um surto psicótico pode ter delírios, por exemplo, paranoicos. Pode achar que as pessoas estão o seguindo, pode achar que as pessoas estão falando algo dela, pode achar, por exemplo, entrar num ônibus, entrar no metrô e achar que as pessoas estão observando ela sem estar. Ou, por exemplo, a pessoa que tem um surto psicótico, ela pode ter um delírio de achar que ela tem algum poder especial. Não esqueça de um caso de uma pessoa cristã que eu atendi, que ela estava em um surto psicótico e ela estava achando que ela era um profeta, que ela era uma pessoa ungida, que Deus tinha chamado ela para uma missão especial. Então, o surto psicótico, esses delírios, são sintomas muito proeminentes. Às vezes, no nosso meio mais cristão, evangélico, esses sintomas de delirantes, eles não são muito bem interpretados pela igreja. Algumas pessoas com sintomas delirantes, elas dizem, por exemplo, que o inimigo está perseguindo ela, que elas estão sofrendo um ataque espiritual, mas na verdade, aqueles sintomas, essa mania de perseguição, não é um processo espiritual, é um processo de surto, onde a pessoa ela está tomada por uma doença que está alterando a mente dele. Da mesma forma, o surto psicótico pode trazer alucinações. Um surto psicótico, ele pode fazer com que a pessoa, por exemplo, escute vozes. E não é mentira. A pessoa que está no surto psicótico, ela realmente escuta as vozes. O cérebro da pessoa que está em surto psicótico produz vozes, produz conceitos mentais que a pessoa tem como verdadeiros. Para a pessoa que está em surto psicótico, as vozes são reais. E isso também é algo que traz muita confusão, porque as pessoas começam a misturar isso. Deus, achando que Deus está falando com elas. Muitos pacientes com surto psicótico acham que as alucinações são uma mensagem divina e tem, às vezes, também pessoas com surto psicótico que sentem sensações físicas. Há pacientes que têm a sensação de cheiro, que sentem toques no corpo que não existem. Enfim, o surto psicótico, ele é um quadro que normalmente traz esses delírios. O delírio é um distanciamento, uma interpretação errada, uma confusão que a pessoa faz a respeito dela ou da interação dela com o meio. Além disso, as pessoas com surto psicóticos, elas podem também não só ficar com delírios e alucinações, mas elas podem ficar num estado meio de transe. Você olha para a pessoa que está em surto, ela está parada, ela está com um olhar desconfiado. E às vezes, essa pessoa, ela começa a falar sozinho, até mesmo às vezes de olhos fechados. A pessoa normalmente nesse quadro, ela está escutando uma voz, alguma coisa, e ela está ali imersa naqueles pensamentos que estão tomando a mente deles. Então, para alguém que está em surto psicótico, não adianta você tentar argumentar, não adianta você tentar dizer que aquilo não é real, não adianta você tentar dizer que aquilo é mentira, que não está acontecendo nada. Para alguém que está em surto psicótico, aquela mensagem, aquele quadro, ele é real. Na mente da pessoa, aquilo existe. E aí você deve estar me perguntando, o que causa esses surtos psicóticos, Mael? As pessoas têm um erro de achar que todo surto psicótico é sinal de esquizofrenia. Não é bem assim. Nós temos vários quadros na psiquiatria que podem gerar surtos psicóticos. Exemplo, alguns tipos de depressão, que nós chamamos de depressão com sintomas psicóticos, pode gerar sintomas psicóticos. Além disso, alguns pacientes com transtorno bipolar, em crises, principalmente de mania, eles podem também ter sintomas psicóticos. Nós temos também pessoas que, após ingerir drogas, após, por exemplo, nós
Já atendi vários jovens que foram para a balada no fim de semana, se entupiram de sintéticos, de êxtase, de comprimidos estimulantes, e essas pessoas apresentaram sintomas psicóticos, manias de perseguição, alucinação e etc. Já vi também, e aí entra um perigo para você que fica abusando de remédios para emagrecer, alguns remédios para emagrecer. Já viram essas fórmulas malucas? Que mistura 10, 15 remédios que as mulheres tomam para emagrecer achando que é a melhor, a oitava maravilha do mundo? Mentira! Muito dessas fórmulas para emagrecer também podem desencadear sintomas paranoicos, sintomas psicóticos. Ou seja, nem todo surto psicótico ele é um sinal de esquizofrenia, mas os sintomas psicóticos mais graves, mais intensos, mais persistentes, eles devem sim sempre levar a uma hipótese diagnóstica de esquizofrenia. Quanto tempo dura um surto psicótico? Depende muito da causa. Por exemplo, se você tem uma pessoa que usa drogas, à medida que você trata o surto psicótico, suspende o uso da droga, esse surto ele vai ser mais limitado. Agora, um surto de uma esquizofrenia, de um transtorno bipolar que não está sendo tratado, ele pode durar até semanas ou meses. E aí a família tem que prestar muita atenção, porque o paciente ele não tem uma crítica do que está acontecendo na cabeça dele. E aí é uma mensagem para nós: não vamos misturar os surtos psicóticos com processos espirituais. Muitas pessoas deixam de buscar ajuda, não procuram assistência médica, porque buscam, às vezes, soluções em tratamentos ou causas espirituais que, na verdade, não estão existindo, às vezes, naquele paciente. Como que a gente faz a abordagem do surto psicótico? Primeira coisa que eu disse antes, não vem com contradição, não fique confrontando, não fique batendo de frente. A pessoa que está em surto psicótico, ela está com a mente com uma certeza, com uma realidade que não é a sua. Segundo, a pessoa com surto psicótico, ela tem que ser protegida. Normalmente nós não deixamos essa pessoa sozinha. Ela está amparada por pessoas ou familiares por 24 horas por dia. Ou, em alguns casos, nós até mesmo fazemos a internação desses pacientes. Ah, é uma maldade a internação. Não. A internação protege o paciente dele mesmo e às vezes protege as pessoas, porque alguém com surto psicótico, ela pode estar agressiva com ela mesma, ela pode se cortar, ela pode se machucar, ou alguém com surto psicótico, ela pode estar agressiva com outras pessoas, o que nós chamamos de heteroagressividade, ou seja, tem que ser protegida, tirar facas, objetos cortantes, tudo aquilo que possa trazer algum perigo, nós temos que tirar da pessoa que está em surto psicótico. Terceiro, a pessoa que está em surto psicótico, ela precisa de ajuda médica, psiquiátrica. Não adianta procurar um outro profissional. Surto psicótico é uma doença que tem que ser tratada por psiquiatras, para que a pessoa receba um remédio adequado e ela tenha um diagnóstico melhor e ela tenha um acompanhamento do seu quadro clínico. Então, se você está lidando com alguém que está com mania de perseguição, com medo exagerado, achando que as pessoas estão comentando, alucinações, não fique protelando, não fique espiritualizando as coisas. A doença psiquiátrica, ela precisa de tratamento médico adequado para que essas pessoas que têm o surto psicótico, que estão sofrendo, elas possam ter o tratamento adequado e obter um alívio para suas almas. Bora gostar do vídeo? Gostou? Vamos se inscrever no canal, não deixa de curtir, dê o seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, porque se você se inscreve, nós podemos fazer mais vídeos para você. Se você tem um tema, alguma sugestão, coloca aqui embaixo, dá uma comentada aqui que eu vou tentar mais ou menos seguir um pouquinho as sugestões de vocês. Então dê o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações. Um abraço para vocês.